Sejam todos muito bem-vindos a mais um Spacecast aqui da Space Edu. E hoje eu estou aqui com um grande amigo, um convidado, empresário, investidor, marido, com vocês, Davi Braga. Muito obrigado pelo convite, Gilberto. É muito bom estar aqui. Valeu, querido. Muito bom te ver aqui. Hoje estou um pouco sem voz, mas dá pra gente tocar aqui. Primeiro, Davi, queria dizer que foi maravilhoso seu casamento. Que legal, cara. A festa foi incrível, Fiquei muito feliz que você estava lá. Você viu que eu dancei pra caramba. E se divertiu, eu também. E me fala uma coisa, como é que tá a vida de casado? Gilberto, a vida de casado é a melhor do mundo. Mas, assim, é mais difícil do que eu imaginava. Porque a maior dificuldade é porque é um contrassenso para nossa própria natureza. A gente é egoísta por natureza, né? A gente tem essa, espiritualizando um pouquinho, essa natureza adâmica, egóica, orgulhosa. Então, quando a gente se casa, a gente tem que aprender a dividir. E aí não tem mais o eu, tem o nós. Então, o nós se torna mais importante do que o eu. Então, eu não trabalho em preservação pessoal, eu trabalho em prol da missão. E aí, submissão significa abaixo da missão. Então, eu estou submisso a uma missão como marido e a minha esposa está submissa a uma missão como esposa. Então, é literalmente você aprender a trabalhar em conjunto, em grupo. E eu sempre fui um cara de jogo individual. Eu cresci sendo um cara de jogo individual. Eu nunca tive sócio na vida. Agora eu tenho um sócio em 50% de tudo. Nem o meu espaço é mais meu. Nem minha alma é mais minha, né? Juntou, né? Até a cama, né? Você vai esbarrando ali um pouquinho e você fala, cara, nem minha cama eu tenho mais. É isso aí. E nos negócios, mudou o quê? Eu acho, Gilberto, que quando você entende o que é o poder de você querer mais pro outro, que é melhor dar do que receber, de você ser verdadeiramente generoso, verdadeiramente abundante, de você estar disposto a se expor por alguém, você aprende uma skill que talvez seja a skill mais fundamental dentro do negócio, que é a skill do servir verdadeiro. É a skill de alguém que está disposto a se colocar num lugar de liderança, realmente se comprometendo pelo desenvolvimento em prol do outro, mesmo que aquilo seja desconfortável para você. Então, para mim é muito confortável manter o controle de todas as peças na minha empresa. É muito confortável querer jogar sozinho, eu ser o único que é o centro das atenções. Então, eu entendi que a minha empresa cresce à medida que o meu orgulho desce. E nada desceu tanto o meu orgulho quanto eu estar casado e ter que aprender verdadeiramente a dividir. Essa frase aí nós vamos ter que repetir. Que tem que virar uma frase dele lá no Instagram. A minha empresa cresce quando meu orgulho desce. Na mesma medida que o meu orgulho desce. Que lindo isso, cara. Que a minha empresa é a minha cara. Então, existe um senso, Gilberto, onde as pessoas elas querem, por ambição ou por vaidade, querem ser o centro das atenções de um negócio. Só que você se torna controlador, você se torna microgerenciador, você quer tudo para si, e aí você não gera outros líderes, você não está sendo generoso de verdade, de multiplicar talentos, você não está cumprindo um princípio que para mim é um princípio base, que é o princípio da generosidade, que é você multiplicar através do outro. Então, eu descobri que quando eu sou alguém que eu busco verdadeiramente extrair do outro o melhor dele, é muito melhor, inclusive, para mim e é muito melhor, inclusive, para ele. Eu descobri que existia uma mentalidade dentro de mim, mas não só... Eu encontrei em mim esse vírus, mas eu também encontro na nossa humanidade esse mesmo vírus. Que é um vírus... Uma vez uma amiga da minha esposa falou um negócio que eu fiquei em choque. Chegou para ela e falou assim, como é que pode você... Eu tô fazendo academia, eu perdi 14 quilos... Então, eu tô vivendo uma fase excelente na minha vida. E aí essa amiga da minha esposa chegou e falou assim, mas como é que pode você potencializar ele, você deixar ele bonito? E se ele arrumar outra? E se ele for embora? Aí minha esposa, muito sábia, deu a melhor resposta que ela poderia dar. Ela falou assim, ó, pior é se ele ficar feio. Muito melhor é se ele ficar bonito. Eu tenho certeza que só quem ganha sou eu. Então, quando na minha empresa eu verdadeiramente me coloco como líder servidor, tendo a minha referência como base, sendo o imitador verdadeiro daquilo que é a liderança de Cristo, que é a minha base, eu entendo que nada gera mais ROI, nada dá mais lucro. É a última instância e qualquer raciocínio. Eu sou um cara, eu gosto muito de pensar, eu sou um cara que gosta muito de estudar, eu me considero um cara inteligente. Então, eu
eu entendi que a última camada de sofisticação de raciocínio aponta para isso. Então, essa é a última instância daquilo que verdadeiramente gera resultado e daquilo que verdadeiramente faz sentido. A multiplicação. Melhor dar do que receber. Legal. Olha que interessante isso. Eu ia te perguntar, uma das perguntas que eu separei aqui é: você é apaixonado por estudar? É extremamente curioso? Você já disse que é, né? Eu acho que é a minha habilidade 001. É a curiosidade. A curiosidade ao ponto de... Eu lembro que tinha uma história que minha mãe conta que quando eu era criança, os meus amigos ficavam na frente do palco vendo o show de mágica e eu ia para trás do palco para ver o segredo da mágica. Então, o meu rolê sempre foi entender o porquê que as coisas acontecem como elas acontecem. E veio dessa inquietação, dessa curiosidade, que eu me perguntei assim, caraca, e se pudesse ser diferente? E se eu não precisasse apenas estudar, mas e se eu pudesse também trabalhar? E se eu pudesse construir uma empresa? E como seria se isso acontecesse? Então, eu falo que eu sempre tive a ousadia de não deixar o meu futuro nas mãos do destino e não aceitar pacote de ideias prontas. Então, desde criança, eu tenho um chip que foi muito daquilo que foi treinado pelos meus pais, de viver de decisão e não de circunstância. Eu criei uma empresa com 13 anos sem saber que aquilo era impossível. Porque eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é assim, ó, os pessimistas, eles costumam ter razão, mas são os otimistas que ganham o mundo. Então, se eu fosse pela lógica, se eu fosse pela razão, eu nunca teria iniciado um processo de construir uma empresa com 13 anos de idade. Porque os fatos me diziam que aquilo não era possível, porque ninguém tinha feito. Mas eu sou ousado de questionar o status quo. Eu sou ousado de questionar por que 2 mais 2 precisa ser 4. Por que 5 mais 7 não pode ser 5.000? Por que 5 pães e 2 peixes não podem ser 5.000? Como eu posso fazer para que se torne 5.000? Então, esse é meu pensamento, o que eu apelidei de pensamento exponencial, e de uma mentalidade de crescimento verdadeiro, onde esses limites, eles são, para mim, verdadeiros, eu enxergo eles, eu não nego essa realidade, mas eu penso, qual que é a arquitetura que eu consigo construir de algo que me permite ir para além desses limites? Esse é o meu chip, esse é o meu drive. Legal. Davi, eu te conheci há muitos anos aí já. Eu lembro até hoje que eu estava dando um treinamento, acho que era o M1. Meu primeiro produto, né? Meu primeiro milhão. Do meu primeiro produto, meu primeiro milhão. Você estava sentado lá, eu te chamei lá na frente. Você com aquela cara de menino que você sempre teve. Ainda tenho, né? A mesma cara aí. E você tá mais bonito e mais novo, cara. Já pensou, cara? A academia tá te fazendo bem mesmo? É Jesus, cara. Além de tudo, ainda tem essa vantagem. Sabe? Eu queria te perguntar isso. Porque aquele Davi que eu conheci lá atrás era um Davi drivado muito em negócio. E o Davi que eu tô conhecendo agora e que lá no casamento eu vi bastante, é um Davi mais espirituoso. É um Davi com nível de espiritualidade mais avançada. Como é que surgiu isso na sua vida? Por que surgiu na sua vida? Explica um pouco para mim. Eu acho que durante muito tempo eu achei que a razão ela explicava todas as coisas. E eu comecei a ser confrontado por certas situações onde nenhuma lógica conseguia chegar. Então, eu via pessoas fazendo certas coisas, ou tendo certos resultados, ou provocando certos sentimentos até em mim, de que eu falei, isso não é técnica, isso não é lógica, tem que existir algo a mais. Então, eu falo para a turma, Gilberto, que existem 3 níveis de governo. O primeiro governo são aquelas pessoas que são governadas pelo corpo, que são escravas do corpo. Aquelas que perdem para batata frita, aquelas que não conseguem ir para academia, aquelas que literalmente são escravas do conforto, que é o ponto 001. Esse é o nível mais superficial de governo do corpo. E aí existe um segundo nível de governo, que é um governo da alma, que é um governo da razão, que é um governo das emoções, que é um governo onde você é dono da sua própria vida. Então, existe uma vaidade intelectual que prende a maioria das pessoas nesse limbo, que é o limbo da racionalidade. Porque você fica preso num senso de autopreservação, você fica preso num senso onde somente o teu raciocínio consegue chegar
todas aquelas conclusões às quais você pode chegar. Então, esse governo da alma, ele é o mais perigoso, porque ele é o mais vaidoso, e ele é o que mais gera resultado. Tem aparência de intelectualidade, tem aparência de vida, mas é um lugar onde você é egoísta, é um lugar onde você só foca em você, é um lugar onde você não compartilha, é um lugar onde você tem conhecimento, mas é só seu, você não está disposto a compartilhar com o outro. Você tem resultado, mas é só seu, você chega ao resultado. O avanço mental, é a proeficiência mental. Você desenvolve, você consegue ficar muito rico usando da sua proeficiência mental com a força do seu próprio braço. Então, eu diria que a maioria dos empresários estão presos nesse nível de governo, que é o governo da alma. Mas existe um outro nível de governo, que é o governo do espírito, que é o lugar onde eu decido e eu aceito me colocar por completo em submissão a algo que é muito maior que eu e sabe mais do que eu, inclusive a meu próprio respeito, inclusive sobre todas as coisas. Então, quando eu era governado pela minha alma, a minha opinião sobre mim mesmo era maior do que aquilo que Deus me dizia que eu era. Então, a minha identidade, ela era baseada em lógica. Ela era baseada no que eu conseguia alcançar com as minhas próprias linhas de raciocínio. Quando eu comecei a me conectar nesse senso de espiritualidade, e fora das quatro paredes das religiões, porque eu não descobri Deus dentro da religião, eu descobri Deus fora. Eu entendi que igreja significa chamados para fora. E eu fiquei pensando, para fora de onde? É para fora do sistema. Jesus nunca pregou religião alguma, pelo contrário, ele pregou liberdade, ele pregou abundância, vida e vida em abundância. Então, eu entendi que era essa vida a qual eu iria me dedicar para viver. E eu sou um pouco radical nesse sentido, porque eu literalmente decidi ser governado por essa vertente. E desde então, é muito louco o que eu vou falar, mas eu nunca perdoei tão fácil, eu nunca tive tantas ideias legais, eu nunca ganhei tanto dinheiro, eu nunca ajudei tanta gente, e talvez eu nunca fui tão feliz quanto eu estou sendo agora. E foi um processo longo, e é interessante falar isso porque talvez eu tenha entendido primeiro Deus e depois sentido quem que era Deus na minha vida. E o meu casamento foi fundamental para isso, nessa minha jornada de crescimento espiritual. Então, eu entendi que uma fase da minha vida também eu entrei num senso, Gilberto, de espiritualidade aberta, onde tudo cabia, onde tudo podia, onde todo prazer me diverte, todo caminho leva a Roma. E depois eu compreendi que não, que existe uma última instância da verdade, que é a figura de Jesus Cristo. Não existe nenhuma outra proposta, nenhuma, que diz que mesmo que você não seja nada, ele continua te amando por completo. E, na verdade, é um contrato irrevogável. Mesmo que eu tente ferir essa minha identidade, mesmo que eu tente destruir a imagem de Deus em mim, eu sou incapaz. Porque essa identidade, ela é imutável, intransferível e unilateral. Então, é o contrato dele comigo. É incondicional, incircunstancial. Deus me ama por completo, mesmo que eu não seja nada, mesmo que eu não faça nada. Ele me ama pelo simples fato de eu ser, como filho. Então, antes, a gente era criatura. Como criatura, existia um processo para se chegar a Deus. Existia um protocolo, um procedimento. Deus era para poucos, não era democrático. Com Jesus veio para os pequeninos. Ele veio justamente para rasgar o véu de baixo para cima e abrir o mundo espiritual para que eu e você, para além de criatura, a gente também se tornasse filho. A gente fosse filiado com um pai que todo mundo sempre quis ter, que é um pai que está disposto a se expor por você. E é um pai que está disposto a se expor por mim. É um pai que verdadeiramente está disposto a se entregar por completo na cruz, vivendo o que seria o ápice do sofrimento em prol de você e em prol de mim. Me diz se não é esse o pai que a gente sempre quis ter. A verdade é que a gente tem. Mas quem é governado pela alma nunca vai conseguir se conectar nesse senso de filho. Essa é a minha verdadeira identidade. A minha identidade é como filho, e como filho,
eu tenho direito a usufruir das melhores coisas que existem nesse planeta Terra. E não aceito migalhas. Que legal. Muito bom. Muito bonito ver você falando isso. Muito bom. Eclesiastes 3 fala assim que todo propósito abaixo do céu tem seu próprio tempo. Seu tempo chegou. Olha que bacana. E o legal é que você vai levar isso para muita gente. Você tem energia, você tem muita sabedoria, então você é um agente de transformação. Parabéns aí. Viu? É Deus, cara. Muito bom. Vou te perguntar algumas coisas agora, Davi, que são mais pragmáticas. Aquele Davi Business. raiz, sabe? Davi, quem acompanha a gente aqui, todos são empresários. E o que o empresário que sonha em ser um empresário de sucesso, quais são as skills que você acha? Hard skills, soft skills, tech skills. O que você acha que esse cara tem que ter para ser um empresário de sucesso? Existem 2 ranges. Do 0 ao 100, do 100 ao 1000. Do 0 ao 100, que é o começo da jornada empresarial, do 0 até, cara, até os seus 20 milhões, até os seus 30 milhões de faturamento. Eu sei que é um range muito grande. O que você precisa olhar é construir um bom produto. Essa é a tua maior responsabilidade. Construir um bom produto e colocar aquilo para rodar no mercado e vender. Eu falo que a base padrão de qualquer negócio é você atrair, vender e reter. Então, se você consegue atrair clientes com previsibilidade, você consegue vender com previsibilidade, você consegue reter esses clientes, você tem essa relação de CAC LTV funcional. E isso funciona e se aplica para todos os negócios. Então, a distribuição, ela come o produto no café da manhã. Só que isso é uma fase avançada. E nesse 0 ao 100, a skill que eu mais preciso é a skill de marketing mesmo, cara. É a skill de vendas, é a skill de aprender a construir uma máquina e aprender a... Eu só consigo terceirizar, delegar para alguém a partir do momento que eu sei de fato fazer aquilo. Então, esse empresário, a função dele é estar assim no operacional, é estar ali dentro, é fazer as coisas acontecerem. E primeiro a gente faz o feito, depois primeiro a gente faz o ordinário, e ordinário é atrair, vender e reter. Depois a gente busca fazer o extraordinário. E aí muda por completo o pacote de skills que eu preciso. Agora eu não sou mais o melhor vendedor, agora eu não sou mais o melhor marqueteiro, agora eu tenho que ser o melhor gestor. E um gestor ele tem 2 habilidades fundamentais. A primeira delas é atrair talentos e a segunda é gerir talentos. A minha única função hoje nos meus negócios é trazer gente boa. E garantir que essas pessoas estejam nas posições as quais ela tem que ter. O meu papel é setar visão e trazer as pessoas que constroem os seus próprios times para operar cada uma das áreas. Então, eu virei na minha empresa hoje um treinador. O meu papel é apenas treinar esses líderes que estão atuando e estão executando cada uma das áreas dessas empresas. Então, no começo eu não preciso ser tão bom em pessoas, preciso ser bom em vendas. Depois, agora eu preciso me tornar muito melhor em pessoas. Eu preciso estar mais próximo dessas necessidades. Eu preciso me tornar um captador de recursos. Eu preciso me tornar alguém fissurado na vírgula, no pequeno detalhe. Porque é nesse detalhe que está a diferença entre você ter lucro ou não. Entre otimização, entre visão de ecossistema, em novos negócios que eu posso fazer, em parcerias estratégicas e networking, em como que eu posso ampliar minha visão, como que eu posso subir o meu nível de consciência. Então, existe o comece pelo simples, que é o do 0 ao 100, e existe aquilo que já não é mais tão simples, mas que eu só chego lá quando eu começo pelo simples. Então, o que eu percebo é que tem muita gente inventando moda quando o assunto é negócios e que não precisa. A única coisa que você precisa focar do 0 ao 100 no teu negócio é atrair, vender e reter. Depois disso, aí sim, cara, a gente começa a se preocupar com outras coisas. Só que tem um detalhe. Tudo com que dinheiro eu resolvo, com dinheiro está resolvido. Ou seja, se eu vendo, se eu consigo ter uma máquina previsível de geração de resultados, se eu consigo ter essa previsibilidade, qualquer outro problema eu posso trazer dinheiro e contratar uma consultoria, contratar alguém, comprar acesso, porque o dinheiro me possibilita essas possibilidades. Então, cara, foque em fazer grana. Esse é o teu caminho que você tem que ter como empresário. Legal. Você, Davi, é um grande investidor também. O que você enxerga o que na sua visão é um bom modelo de negócio? O que não pode faltar num negócio? Margem, escala e recorrência. Para mim, são as 3 regras as quais eu analiso.
O negócio, para mim, ele é feito para dar lucro, então um negócio que não dá lucro eu não me interessa. Eu prefiro um negócio que fatura 4 milhões, mas deixa 50% de margem, do que um negócio que fatura 100 milhões e deixa 2. Porque existe uma lei da engenharia que é a quantidade de peças móveis. Quanto mais peças móveis, mais fácil é de algo quebrar e mais trabalho dá. E eu gosto muito de mais resultado com menos esforço. Então, para mim, o objetivo da empresa é dar lucro, porque para mim, faturamento é só vaidade. Então, às vezes, a gente quer ter uma empresa gigantesca de 100 milhões de reais de faturamento, mas não deixa 100 mil no bolso do dono da empresa. Uma vez eu peguei um empresário desse, onde a diretora executiva dele ganhava mais do que ele. Há muito tempo, porque ele tirava prolabore pequeno e não estava tendo distribuição de lucros. Falei assim, cara, você tem um passivo trabalhista aqui imediato se você demitir todo mundo de alguns milhões de reais. Você faturava 100 milhões. Eu falei, você tem uma empresa gigantesca, só esse galpão que não é seu, você fez um contrato de 4 anos de aluguel desse galpão. Então, você não consegue apertar no botão e largar tudo. Você tem todos os ônus. Não faz sentido você ter os ônus e você não ter os bônus. Então, eu no teu lugar, eu largava tudo e virava CLT. Inclusive, pelo menos uma vez por ano você tiraria 30 dias de férias. Que faz 4 anos que você não tira, por isso que a tua filha tá com raiva de você. Por isso que a tua esposa não tá te amando mais. Por isso que você tá gordo. Você não tá tendo tempo de curtir a vida. Eu falei, faz sentido algum sucesso empresarial sem você considerar a única parte que de fato importa? A parte que de fato importa sou eu comigo mesmo. Então, se eu não tenho esse senso de eu estabelecido e eu entendo que a empresa ela me serve, cara, você nunca vai conseguir enriquecer de verdade através de um negócio. Aí que entra o ponto, né? Eu falo que a empresa é a cara do dono. Ele carrega a imagem e semelhança do seu criador. Está escrito na palavra de Deus que nós somos co-criadores da realidade. Então, a minha empresa, ela se parece comigo. É muito interessante. Quando eu entro no negócio, o negócio se parece com o dono. Mas se parece fisicamente. Às vezes o cara é desorganizado, o negócio é completamente desorganizado fisicamente, dá pra ver. Às vezes o cara não é excelente, então não é shalom. Tipo, ele tem tudo quebrado, tudo faltando e tudo fora do lugar, sabe? E aí dá pra ver nele que ele é assim. Aí ele imprime esses mesmos comportamentos e padrões dentro do negócio dele. A empresa dele acaba se tornando a cara dele. Então, o que eu falo para os empresários é, enquanto a gente não olhar para dentro como pessoa, a gente nunca vai ser capaz de desbloquear um novo nível de crescimento empresarial, porque a gente se move muito mais pelas emoções, a gente sabe disso quando a gente olha para as vendas, a gente se move muito mais por emoção do que por razão. Então, tudo aquilo o qual eu não trabalhei vai me perseguir, e todo esses traumas, agora eu vou mudar um pouco de assunto, mas todos esses traumas pessoais de dentro, essas características pessoais de dentro, constroem um senso de eu e você toma decisões baseadas nisso. Então, a tua empresa, ela é um instrumento perfeito para validar as tuas próprias crenças a teu próprio respeito. Porque é um espelho, é uma criatura tua. Então, vamos repetir isso aí, que isso aí foi bom. A sua empresa é um espelho direto das suas próprias habilidades e debilidades. A tua empresa, ela carrega os teus problemas. Então, uma vez, Gilberto, essa é muito boa. Uma vez chegou um cara pra mim e falou assim, é muito simples esse negócio, mas dá pra entender. Falei assim, eu falei, cara, ele falou, cara, não aguento mais meus funcionários, a turma não produz, a turma não consegue gerar resultado, olha pro meu concorrente e acontece com ele, funciona pra ele. Aí eu fiz 3, eu falei, cara, eu posso fazer 3 perguntas? Foi numa palestra. A primeira pergunta que eu fiz foi, mas quem contratou essas pessoas? Aí ele falou, fui eu. Só que eu vi que ele ficou com raiva, a veia dele do pescoço estourou na hora, assim, o cara começou a ficar incomodado, era um cara mais tradicional, de interior. E eu fiz a segunda pergunta, eu falei, cara, faz quanto tempo que você não treina essas pessoas? Aí ele falou, então assim, eu acho que as pessoas têm que saber fazer por conta própria, eu acho que as pessoas têm que saber o seu próprio caminho, contrato elas para saber a resposta, eu não tenho resposta para dar. Beleza, foram 4 perguntas, eu fiz mais uma pergunta. Falei, quem foi que não demitiu essas pessoas quando entendeu que elas não eram competentes? Ele falou, fui eu. Aí eu falei, por último, qual foi a última vez que você chamou essas pessoas que trabalham com você para uma conversa individual de feedback, perguntando assim, como eu posso fazer para me tornar um líder melhor e como é que esse espaço ele pode se tornar um lugar melhor para você produzir? Ele falou, nunca fiz. Eu falei, então, como é que você ousa chegar para mim e dizer que a culpa é da tua empresa? Ou dizer que a culpa é de alguém? Não, a culpa é completamente sua. A responsabilidade é tua. E o pior, são as tuas características pessoais como controlador
que estão atrapalhando o negócio de crescer. Às vezes, o cara, ele reclama, meu Deus, mas tudo na minha empresa sou eu. Eu falei, é claro, você não tem confiança nas outras pessoas. Então, confiança é um chip pessoal. Esse chip, ou falta de um chip pessoal, faz com que você microgerencie tudo e não gere autonomia nas pessoas. Às vezes, Gilberto, isso é muito louco. As pessoas, elas acham que ao resolver o problema do outro, eu estou sendo generoso. Mas não é verdade. Quando eu resolvo o problema do outro pelo outro, eu estou partindo do pressuposto que ela não dá conta de fazer por conta própria. Então eu não sou generoso. Generosidade de verdade é eu deixar as pessoas errarem, ter paciência. E aí, uma frase que Deus vem falando muito no meu coração, que eu venho batendo como movimento mesmo, que é a coragem de ser real. O nome da minha empresa é Real Deal, então coragem de ser real. E aí a coragem de ser real é eu aceitar que eu sou humano. É eu aceitar que eu preciso ter paciência com o outro, porque da minha vez eu também preciso de paciência. É eu entender que eu não sou uma carta fora do baralho e optar por tirar a minha capa do Batman de perfeição e aceitar a minha natureza é ruim. Aceitar que eu não sou tão bom assim quanto eu gostaria de ser. A coragem de ser real é você entender e aceitar que você não está pronto. E talvez seja aí onde você começa a aprender, onde você começa a pedir ajuda, onde você começa a ser humilde. E talvez esse seja o maior segredo do crescimento para qualquer pessoa. Legal. O resultado que eu não tenho, ele vem das pessoas que eu não conheci, do conhecimento que eu ainda não obti e da ação que eu ainda não executei. Ou seja, as pessoas que eu não conhecia é um problema de quem? Seu, pessoal. Porque se você tivesse o chip necessário ou a habilidade necessária, você já tinha conectado. O conhecimento, na maioria das vezes, é o maior vilão dos empresários, que é o orgulho. Porque tem gente que prefere morrer afogado do que assumir que não sabe nadar. Não levanta a mão para pedir ajuda. A empresa morre, mas o cara não levanta a mão para pedir ajuda, porque, se eu levantar a mão para pedir ajuda, eu vou ter que assumir que eu não sou tão bom assim. Eu vou ter que assumir de que eu sou dependente de outras pessoas. O maior problema do tempo que a gente vive hoje, para mim, é a falsa percepção de que a gente dá conta de fazer as coisas sozinho. É a autossuficiência. Para mim, esse é o maior problema que existe para todos esses empresários. É achar que não precisa das outras pessoas. É muita petulância a gente achar disso. Eu sou completamente necessitado de você, necessitado de vocês. Sem vocês, eu não estaria aqui, eu não poderia fazer o meu trabalho do jeito que eu faço. Isso é um exemplo macro. E o macro também está no micro. O micro também está no macro, né? Legal. Sobre isso que o Davi falou, deixa eu ver se eu consigo falar aqui pelo menos 1 minuto. É o seguinte, toda empresa que escala, ela precisa virar uma escola. Então esse exemplo desse rapaz que ele deu na palestra, é importante que a gente reflita sobre isso, tá? Nas minhas empresas, Davi, a gente tem 3 reuniões semanais. Cada departamento tem essas reuniões, né? Na segunda-feira tem a reunião de planning, que é o planejamento da semana. Então, o time de marketing vai bater quais são os conteúdos que serão postados, em quais canais, quais temas, quais são as trends do momento. Na sexta-feira tem a reunião de review, que eles vão analisar todos os indicadores daquilo que foi feito, são as FCAs, fatos, causas e ações. Mas toda quarta tem um Space Training aqui, que o gestor de marketing, ele olha para o time e fala assim, estamos com dificuldade em geração de leads. Então eles param 1 hora para estudar sobre como gerar mais leads. E o gestor de marketing dá uma palestra para o pessoal. O gestor comercial faz a mesma coisa. Legal. Estamos com dificuldade em fechamento. Então, 1 hora só sobre treinamento de fechamento. Então, toda empresa que escala precisa virar uma escola. Então, você falou isso, né? Seu papel hoje é muito mais ser um professor, um treinador para esses líderes, para que eles sejam um efeito multiplicador do crescimento que você quer. Então, fica essa dica do Davi maravilhosa. Invista em treinamento, invista em aperfeiçoamento, não deixe o egoísmo, o orgulho, para de ser egóico, peça ajuda, levante a mão, porque tem muita cabeça aí disposta a te ajudar,
tem muito conhecimento que você ainda não tem e isso gera muito resultado que você também ainda não tem. Então, ótimo essa visão sua. E por conta disso, Davi, hoje você é um cara que levantou a bandeira também de educação empreendedora, né? Você forma, você treina, você ajuda empreendedores a crescerem. E a educação está no seu sangue? Você sempre gostou disso? Como é que é? Eu acho, Gilberto, que não existe nada mais poderoso do que educação. Nada. Porque a educação transformou a minha vida. Me ensinaram. Isso que eu sei aqui, eu não nasci pronto, né? Alguém me ensinou. Então, existe mérito de alguém que organizou, que apostolou, que criou metodologias, que teve a energia e a generosidade de compartilhar. Então, a educação transformou a minha vida. E eu, inspirado por isso, eu também busco me tornar um educador. Então, educação, metodologia, multiplicação através da educação é aquilo que está na minha essência como que eu acredito. Na verdade, eu estou contigo. Todas as empresas, para mim, têm que virar uma empresa de educação. E as empresas que quiserem crescer mais vão ter que virar uma empresa de educação forte. Vão ter que ter um braço de educação forte. E é o que eu estou fazendo com o Real Deal. Eu estou ajudando empresários extremamente maduros a construírem e estabelecerem metodologias, modelos de educação dentro dos seus próprios negócios, para que a cultura daquela empresa também seja passada para fora. Eu estou convencendo pessoas a darem treinamento para os seus próprios concorrentes, ensinando a crescerem e estabelecerem o mercado. Olha que louco. Eu estou incentivando as pessoas a multiplicarem a si próprios através dos outros. Eu não dou conta de fazer tudo que Deus me deu, não. Então eu preciso treinar pessoas para que eles peguem um pedaço dessa visão e também executem. É como se eu tivesse... Talvez esse seja o único legado verdadeiro, que é o legado que vai para além da minha existência. Eu tenho certeza que a pessoa pode esquecer de mim, como o Davi. Mas eu não tenho dúvida que se eu educar e educar bem, ela nunca volta a ser quem ela era antes. Ainda mais quando eu mostro para ela um novo nível de ser que ela poderia atingir. Então, a educação, para mim, ela é o cerne daquilo que eu faço e a educação é o maior canal de aquisição de negócios. No meu modelo, agora abrindo um pouco os bastidores, eu sou sócio de 27 empresas hoje, de diversos segmentos. 27. Eu não tô com a gestão de nenhuma delas, importante dizer isso. Eu tô com a gestão só da minha, da Real Deal, do grupo Real Deal, que tem um braço de venture e tem um braço de educação. E / consultoria. Eu uso a educação como canal de aquisição de novos negócios para eu me tornar sócio dessas empresas. Então eu ganho dinheiro comprando e vendendo negócio. Só que tem um outro segredo. A coisa mais difícil, como eu falei, que é a skill no nível que eu tô, é atrair talentos. A educação, ela traz esses talentos de graça para mim, cara. Na verdade, eu estou sendo pago para eu treinar o cara que vai ser meu sócio no futuro. Ele está me pagando para ser treinado, para ser aculturado, para um modelo ao qual eu entendo que faz sentido, porque funcionou para mim. E é como se eu estivesse franqueando o Davi, fazendo uma transferência de know-how minha para as outras pessoas, garantindo que elas consigam ter acesso a novos níveis de resultado. E isso vem funcionando com todas as empresas às quais eu estou atuando. E, além de tudo, nada gera tanta... Isso é visão de ecossistema, pessoal, empresários, visão de ecossistema. Nada gera tanto resultado, Gilberto, nada gera tanta reciprocidade do que educação. Então, essas pessoas que vêm e aprendem comigo, elas confiam em mim. Então, essas empresas às quais eu estou trazendo para dentro, várias delas servem a esses empresários que estão dentro do meu grupo. Ou seja, um dos negócios que eu estou lá dentro, e essa visão de equity, eu pluguei 150 mil de MRR, porque a minha vibe é essa, minha vibe é receita recorrente. Como eu falei, eu gosto de recorrência e imagem. E tecnologia me entrega isso. Então, a gente está construindo vários negócios de tecnologia. Esse negócio específico, eu pluguei 150 mil de MRR, que dá quanto vezes 12? Dá 150 vezes 12? 100 vezes 12. 1.200.000, sei lá, quase 1.500.000, né? Deve ser. É isso, né? É isso mesmo. 1.500.000 que seja. Eu pluguei 1.500.000 de ARR nesse negócio. Ou seja, de Annual Recurrent Revenue, de receita recorrente anual. Existe um cálculo base no mercado, que a turma fala, de que é ARR vezes, depende do múltiplo, mas vezes 7, vezes 8. Então, seria como se eu tivesse plugado a mais de valor de mercado nesse negócio. Um valor de, se eu multiplicasse por 7, de 10 milhões a mais que eu injetei nesse negócio de valor de mercado, utilizando o poder do meu ecossistema, porque 150 mil foi gerado dentro do meu próprio grupo,
vendendo para aqueles que já são os meus clientes. Então lembra que eu falei que meu papel é atrair, vender e reter? Reter é LTV. A minha função é entregar, assim que eu enxergo, satisfazer todas as necessidades do meu cliente. Porque ele já confia em mim, então eu vou plugando solução, produto, estratégia. E eu não sei fazer o que você faz, mas você pode ser meu parceiro para fazer para os meus. E a gente pode ser sócio para servir essa turma dentro do meu ecossistema. Então é assim que eu estou expandindo a minha visão. Literalmente, multiplicando talentos. E criando novos cabeças de chave. Porque Deus vem me chamando, agora espiritualizando mais uma vez. Deus vem me chamando, Gilberto, para eu ser líder de outros líderes. Então, o meu papel é ser cabeça de chave. Ou seja, é topo da videira, liderando vários outros microecossistemas de educação como esse, funcionais, cada um com a sua percepção, todos eles gerando negócio para o mesmo núcleo. Isso é visão de divisão. Quem divide, multiplica. Olha só, você está criando uma rede de educação. É o que eu comecei a criar com 23 anos. Você está com quantos anos? 24. Aí, mesma idade. Deixa eu te falar uma coisa. Você chega a entrar no cap table dessas empresas? Não, é mútuo conversível. Tudo mútuo. Assim, a gente converte alguns. Depois de um processo de confiança, de troca, eu acabo entrando em alguns projetos desse, como no cap table. Legal. Eu faço, Davi, algo parecido. Eu fiz química, né? Então, minha zona de potência ali é mexer com drogas. Tô brincando. É real. Tô brincando. É real mesmo. Gabriel, acho. Mas o químico, ele é isso, né? Então, a minha cabeça é uma tabela periódica. Eu penso tudo em processo, tudo em caixinhas. Então, ao longo da minha jornada de educação empreendedora também, aqui com a Space Edu, eu fui me tornando sócio de algumas empresas. Então, hoje eu tenho uma indústria farmacêutica, tenho uma rede de drogarias, eu tenho um marketplace de óticas. Tudo aquilo está relacionado ali com química, saúde. Ali eu entro como sócio. E essas pessoas eu descobri dentro das imersões, das mentorias. Mas eu já entrei no cap table, já virei sócio mesmo. Depois de uma rampagem de 1 ano, você faz uma mentoria, você ajusta todos os drives que precisa, daí você entra como sócio. Então, educação como um funil de aquisição de novos negócios. Isso é maravilhoso. Isso é o que pouca gente às vezes enxerga o que a gente está fazendo. O pessoal fala assim, nossa, esse pessoal ganha dinheiro com imersão, não sei o quê. Não é. A imersão, a mentoria é só um fluxo de caixa. O que constrói equity de verdade é o que acontece depois disso. É o que a gente faz com essas empresas. Claro, quando dá fit, a gente sabe que a gente consegue agregar. Eles sabem que precisam da gente. Quando o fit acontece, o negócio vai para frente. Davi, para a gente partir aqui para o nosso final, qual que é seu pior defeito? Sou desorganizado, cara. Meu sonho como dizem, eu acho que a gente admira no outro aquilo que a gente não tem na gente, né? Eu acho incrível a maneira linear como o teu cérebro funciona. Incrível, assim, fenomenal. Um exemplar claro de algo que eu consigo enxergar como sendo fenomenal. Porque eu tenho em mim, então eu também reconheço. O meu cérebro ele é multidimensional e ambidestro e não linear. Então, eu enxergo... talvez seja um pouco loucura da minha cabeça, mas eu enxergo múltiplas camadas ao mesmo tempo das coisas. Eu consigo enxergar as coisas de maneira simples, mas também de maneira complexa. Eu consigo entender a raiz por trás das coisas muito rápido. Isso é uma habilidade que Deus me deu. Então, é muito bom para criar métodos, mas eu sou péssimo organizando isso, estruturando isso, transformando em cadência. Eu sou ruim de constância. Eu sou um cara muito da visão, mas eu aprendi a fazer as pazes com isso. Porque eu entendi que isso é um superpoder meu. Sim. E que a organização é superpoder de outras pessoas. Sim. Então, eu estou me trazendo cada vez mais para perto. Pessoas que são extremamente organizadas, para que elas consigam cadenciar e organizar todas as coisas. Eu vou fazendo e vai ter gente organizada. Vai ter gente não. Já tem gente organizada organizando as peças por trás. Sim. Então, é meu maior defeito disparadamente. As pessoas mais geniais que eu conheço são assim. Elon Musk, esses caras todos Steve Jobs. São bem desorganizados. A cabeça dos caras é um asterisco. Eles pensam em várias coisas ao mesmo tempo.
eu já tive a oportunidade de conversar com você, né, sem câmera, sem nada, rascunhando, pensando em coisas, e com outros grandes empresários também. Cara, o Ricardo Eletro, você conhece, Conheço. né? Ricardo, Ele tava lá, nesse evento que eu falei também, no teu. Foi, Foi a primeira palestra dele. foi. Eu organizei a cabeça dele. Ele era do mesmo jeito. Eu chamo de Zé Doidinho. Eu sou total, cara. O cara pensava num monte de coisa. Ele passou 4 dias lá em casa falando. E eu fui organizando. Até que a gente criou a imersão dele. Enfim, hoje ele tá aí crescendo pra caramba. Eu preciso de uma paz dessa. Esse negócio chega a tranquilizar o meu coração, cara. Mas todo cara grande, muito genial que eu conheço, que chega aqui pra mim, eles têm esse cérebro, sabe? Então, isso é um superpoder. Isso não é um defeito, não. Pode ter certeza. O que você tem que fazer é só plugar realmente uma pessoa que saiba cadenciar as coisas. Um gestor de projetos, um bom secretário executivo, uma pessoa que saiba organizar essas caixinhas numa tabela periódica para você. Materializar. Tipo, eu vejo o macro. Ele precisa trazer pro dia a dia, pra diária, né? Pro processo. Isso. Como vamos chegar até lá, né? Exato. Dentro de uma estrutura de design de empresa, Davi, a gente chama de ETO, né? Tem o estratégico, o tático, o operacional. O estratégico, a função dele é ter ideia. O estratégico, a função dele é ter a visão da empresa muito clara. Garantir a cultura, né? E o tempo inteiro tá drivando o pessoal para lá, o tempo inteiro. E aí, quando eu tenho uma visão muito clara, eu preciso entender o seguinte: nessa jornada vão aparecer algumas coisas. Só que algumas coisas são oportunidades, outras coisas são distrações. Oportunidade é aquilo que te acelera na chegada da sua visão. Te deixa mais próximo, né? E já a distração é aquilo que te afasta da sua visão. E seu grande superpoder é interpretar e entender o que é oportunidade e o que é distração. Então, o dono que está ali em cima no estratégico, ele tem que ter muita ideia, tem que ter a visão clara, tem que garantir a cultura. Só que a ideia, ela precisa passar para o tático transformar aquilo num plano. Então, essa é a função do tático. Que vamos verificar, como vamos verificar, com qual cadência. PDCA, né? PDCA, 5W, 2H, é montar um planejamento. E o operacional, ele vai executar o plano. Simples assim. Então, assim, ideia, plano, execução. É bem simples o design de uma empresa. Então, não é defeito isso que você falou. Você pode me arrumar um outro defeito. Chulé, pereba, alguma coisa assim. E vamos lá, qual que é a sua maior virtude? Eu acho que é a inteligência, cara. Acho que é a inteligência. Antes de você chegar aqui, a Marcela falou assim pra mim: você quer um energético? Falei, quero. Foi, Iago? Falei, porque o Davi é uma potência. O cérebro do menino é uma máquina. É mesmo. Eu preciso estar afiado. O meu cérebro, ele roda a 1000 por hora todos os momentos. Uhum. Então, meu cérebro... Eu não me considero uma pessoa ansiosa. Eu me considero uma pessoa de boa até. Mas o meu cérebro em si, ele é uma superpotência. E é interessante, porque às vezes o meu cérebro ele não consegue diferenciar o que é criar uma grande empresa ou o que é... Vou citar um exemplo básico, tá? De procurar alguma coisa num lugar específico e não encontrar o quanto que aquilo ali me frustra. É como se fosse proporcional a quebrar uma empresa de 100 milhões de reais. Tipo assim, meu cérebro é piradinho nesse sentido. Mas o meu superpoder, sem dúvida alguma, é a inteligência. É a capacidade de conectar pontos. Eu tenho um superpoder que é racionalizar sentimentos e pensar sentimentos. É racionalizar sentimentos e sentir pensamentos. Eu trabalho nesses dois mundos ao mesmo tempo. Eu construo efeitos emocionais dentro das minhas imersões. Eu construo referências sentidas novas para as pessoas. Eu trago novos horizontes, eu quebro crenças, eu entro por dentro e eu mostro que a raiz daquele pensamento está disfuncional, não tem base, ou seja, não tá preso. Então, se não tá preso, vamos pensar em outras coisas, porque isso, se eu for para a raiz, não chega a lugar nenhum. É só algo que você mesmo está mantendo. Então, eu sou muito bom em mapear essas crenças e eu acho que o meu maior poder
é encontrar o efeito raiz, o efeito causa. Encontrar o que é a última instância daquilo que está gerando todo aquele comportamento. E na grande maioria das vezes não é o que parece. Às vezes é até mais simples do que as pessoas acham que é. Esse é o meu maior superpoder. Legal. É você ver uma cebola e descascando as camadas, né? E aí você vai chegando nas camadas mais profundas e vai encontrando a causa raiz disso. Deixa eu te contar uma coisa. Você acha que você é inteligente? Acho que sim. Tá. Eu já escutei, Davi, muito. Quando eu era mais jovem, hoje em dia eu tô mais velho, né? Mas quando eu era mais jovem, eu escutei muito assim. Nossa, mas você é genial. Como você é um gênio. E eu fico vendo quantos livros que eu leio, o quanto eu estudo, de tudo você imaginar. Eu estudo qualquer coisa, Davi. Panfleto de supermercado, eu decoro tudo. O preço, você sabe de qual? Tudo. Pra saber a coragem, quanto é que tá. Tudo. Então, assim, o nível de lateralidade de conhecimento, isso é um princípio dos sábios. Existem 4 grandes princípios dos grandes sábios. Perícia, prudência, paciência e lateralidade. Perícia é saber o que você está fazendo. Prudência é ter responsabilidade no que você está fazendo. Paciência é respeitar o processo. E lateralidade é não negar nenhum tipo de conhecimento. Sem preconceito. Sem preconceito. Meu avô era teólogo, né? Então, desde cedo, eu fui estudar todas as religiões. Então, não tenho preconceito com nenhuma. Eu estudo todas. E a mesma coisa eu faço com as ciências. Eu vou estudar matemática, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, sociologia, língua estrangeira, língua portuguesa, literatura, redação, história da arte. Em psicologia eu vou estudar estruturalismo, funcionalismo, gestalt, behaviorismo, psicanálise, cognitivo, humanista. Gilberto, você é mais o quê? Você é da psicanálise, mas você mais é Freud, você é mais Lacan, você é mais Jung. Eu sou um pouquinho de tudo, né? Eu sou um pouco de tudo, é o cinto do Batman. É isso aí. O problema chegou, eu tenho repertório para resolver. Daí chegou a grande questão. Bagagem cultural, né? Isso. Você tem repertório. Hoje, a solução que a gente dá para o empresário, as respostas que você dá para o empresário numa palestra, aquilo é um output. Então, um output, ele nada mais é que o fruto de um nexialismo de inputs. Então, você coloca a coisa para dentro o tempo inteiro, é input o tempo inteiro. Só que aí surge uma situação, problema. Daí você tem que pegar esse input, juntar com outro input, fazer esse nexialismo, daí vai sair um output. Por isso que inteligência é a capacidade de resolver problema. Total. E essa capacidade nada mais é que um output. Então a sua inteligência, ela é fruto de um grande repertório. Total. Aí a pergunta que vem, o bastidor. Como você se alimenta para ter tanto repertório? A ferramenta mais poderosa que eu venho utilizando para isso nos tempos de hoje é a inteligência artificial. Disparadamente. Pela especificidade que eu consigo obter a resposta. E velocidade com que eu consigo. E mixar as informações. Então, hoje mesmo eu estava vindo para cá e eu percebi um traço de comportamento na minha esposa. E eu, vindo para cá dirigindo, refleti sobre de onde veio aquilo. Qual que era a raiz emocional e o que ela deveria fazer para lidar com aquilo, que era uma consequência prática que estava gerando de um traço de comportamento que estava atrapalhando um processo de acontecer, que não era o que ela queria. Ela queria X e estava conseguindo Y. Ou seja, para mim, a genialidade nada mais é do que você conseguir ter uma ação que gera a consequência a qual você espera. E ela estava tendo uma ação que não estava gerando a consequência a qual ela esperava, ou seja, o output a qual ela estava querendo. Só que ao invés de eu ir falar com ela, eu perguntei pro mesmo chat o que era a minha habilidade de perceber isso. Então eu consigo ver o jogo por trás do jogo. E o chat me ajuda a apresentar essa visão específica sobre esse meu ponto de vista. Ele me ajudou a dar nome às coisas. Ele me ajudou a dar nome a qual que era essa minha habilidade e perceber essa raiz, essa essência, o qual eu já usei aqui. O qual eu já trouxe aqui. Esse insight do racionalizar sentimentos e pensar, racionalizar sentimentos e sentir pensamentos, veio vindo pra cá. Ainda agora.
Então, para mim, é muito rápido. É o que eu mais estou utilizando para conseguir enriquecer o meu cérebro de novas informações. Tá, mas ó, eu te conheço antes da IA. Sim. Assim, não é AI que tornou o Davi. Não é isso. Eu te conheço antes da IA. Eu quero saber assim, hoje você tá com 24. Lá, quando você fez o M1, você devia ter 21, 22. 20 anos, 22 anos no máximo. 21. Ali não tinha o chat GPT pra você conversar ainda não. Não. E você já era assim. Assim, me ajudou a construir novas linhas de raciocínio, sem dúvida. Me ajudou a desenvolver novas linhas neurais. Mas, com certeza, o que mais faz diferença no meu modelo pessoal de aprendizado é isso aqui. Essa troca. O que você falou ali da genialidade, ali do você ser lateral, tudo mais, isso entrou no meu repertório agora e eu vou misturar com tudo que eu já tenho aqui dentro. Só que o processador nativo que Deus me deu de fábrica, ele é bom. Então eu pego as informações e eu consigo fazer delas coisas novas. Eu consigo aplicar isso nos meus negócios. Então, isso para mim é um diferencial, sabe? Deixa eu te fazer uma pergunta agora bem pessoal. Meu cérebro, ele é um rotor. Um rotor que quando ele começa a girar, é um negócio difícil de parar. Eu tenho muita dificuldade com dormir. Não consigo dormir. E como o meu cérebro ele também tem uma superpotência, ele precisa de muito combustível. Então, eu utilizo Red Bull, Juba de Leão, café com MCT, tudo que você imaginar para botar esse motorzão para funcionar. Você utiliza algum tipo de nootrópico, qualquer coisa assim para nada? Zero. Nem café, eu não tomo café. E não tem dificuldade para dormir? Zero. Eu durmo muito fácil. Eu acho que seu processador veio da NVIDIA, então. Ele é bem bacana. É o mesmo que o ChatGPT usa lá, o OpenAI, dos mesmos criadores. É muito massa, cara. Eu durmo de boa. Eu tenho facilidade absoluta pra dormir. E se eu estiver voltando agora como motorista, eu durmo os 40 minutinhos, tiro meu cochilo na hora, sem problema nenhum. Depois de uma conversa ativa, como essa que eu tô tendo. Óbvio, tem um momento de empolgação ao qual eu mergulho de cabeça e eu falo, vou passar a noite inteira trabalhando nisso aqui. Isso acontece com constância. Mas no momento que eu opto por parar, eu consigo parar. Legal. Parabéns. Ó, última perguntinha. Se você pudesse dar um recado naquela câmera ali para empreendedores que hoje estão num platô. O cara se esforça, mas ele está correndo uma esteira. Ele não sai do lugar. Qual que é a dica que você tem que dar para ele? De que a tua jornada de crescimento daqui para frente, ela vai vir daquilo que você ainda não sabe. Porque continuar insistindo naquilo que você já sabe só vai te levar a acesso aos mesmos níveis de resultados que você já obteve. Então, a única variável que existe em todo esse processo é você. Não adianta você trazer alguém novo, não adianta você mudar o processo, não adianta você trazer um novo produto. A tua empresa só sobe de nível quando você sobe de nível. Você é o maior limite da tua empresa. Porque você dita qual que é o padrão desejado e tolerado dentro daquele negócio. Então, quando o teu cérebro sobe de consciência, ele abre de nível, você passa a não tolerar mais aquilo. E aí não é sobre você simplesmente sair, não é sobre você viver de decisão no sentido de você... Não é sobre você viver de circunstância no sentido de você ficar preso naqueles parâmetros pré-estabelecidos. Ninguém te prendeu nesse modelo de negócio, ninguém te prendeu nesse produto. Existe uma visão mais ampliada de outras possibilidades, de outras coisas que você pode fazer que só quem vê de fora consegue te dizer. Então, as pessoas que mais me chamam para estar como conselheiro, para atuar junto, são empresários extremamente maduros que estão exatamente nesse nível, que são transatlânticos, que não conseguem se mover com facilidade e precisam de um barco para trazer movimento. Então eu vou para fora, caço, penso, crio novas ferramentas, crio ferramenta de tecnologia, vou pensar, vou no mercado, porque eu sou isso. Eu sou essa pessoa enérgica para trazer para a mesa essas novas possibilidades que eu chamo de métodos não ortodoxos de crescimento. Só que é muito louco porque na maioria das vezes se baseia em ações simples. Ações simples que geram resultados incríveis. Então, assim, para resumir para você, o que eu te diria, tá?
foque em se conectar com pessoas que têm uma visão diferenciada para abrir a tua mente. É isso que você precisa fazer agora. O Jorge Paulo Lemann, ele fala um negócio muito legal. Ele fala assim, ó, todos os empresários deveriam ter pelo menos um conselheiro consultivo com menos de 24 anos de idade. E aí eu fiquei em choque quando eu vi isso, porque ele falou duas coisas. Ele falou, primeiro, porque esses caras são os teus consumidores do futuro. Segundo, porque eles são os maiores ditadores de tendência. Se você não consegue conversar com jovens, daqui a pouco você não vai conseguir conversar mais com ninguém. Porque os jovens são aqueles que são mais sensíveis às tendências do momento. São aqueles que mais se adaptam a essas tendências do momento. E ninguém quer ser velho. Ninguém quer ser cringe. Todo mundo quer ser cool. E quem dita essas tendências do que é desejado, do modelo padrão de se viver, é a geração Z. Pois tem energia para engajar nesse ponto de vista. Então você deveria trazer cada vez mais pessoas mais jovens para perto de você para te dar essa visão de crescimento, esse desejo de crescer, essa ambição nova. Quem sabe não renova teu combustível aí para você crescer. Isso aí. Senhoras e senhores, Davi Braga, essa mente brilhante, tenho certeza que ele já é e vai se tornar ainda mais um agente de transformação do Brasil, com essa mentalidade que você tem, Amém. Com esse processador da NVIDIA que Deus te deu. Eu tenho certeza que você vai causar muito impacto e o seu legado vai ser grande. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Obrigado pela generosidade de compartilhar tanto. E para você que está aí, curte esse vídeo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve. Clica lá no sininho para receber todas as notificações dos novos vídeos. E a gente se vê no próximo episódio. Um abraço.